nesse espírito de entender a grandeza de Deus através da sua palavra e seu amor. 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 13, versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Pai, obrigado por tua palavra, por tua luz, pela teologia, pelo qual nós temos ferramenta para estudar a tua palavra. Obrigado pela razão, obrigado pela emoção, ó Pai, que nos move ao Senhor. Mas quero agradecer primeiramente, ó Pai, nesta noite. Obrigado pelo amor que o Senhor derramou por nós. Obrigado, ó Pai, porque por este amor o Senhor nos escolheu. Por este amor o Senhor criou este mundo. Por esse amor, ó Pai, toda a história foi contada de acordo com a tua vontade. Por esse amor, o Senhor enviou o teu Filho amado, Jesus Cristo. Por este amor, o Senhor matou o seu próprio Filho, Jesus. Por esse amor, o Senhor trouxe ressurreição a Ele ao terceiro dia, demonstrando qual é a nossa esperança. Por este amor, o Senhor nos resgata hoje à noite e mostra a tua palavra a nós. Eu peço que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, para podermos enxergar o amor do Senhor nesta noite. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como muitos de vocês já sabem, nós durante esse mês de novembro estamos novamente trabalhando a nossa identidade. Tentando entender a nossa identidade, quem nós somos como igreja presbiteriana de Itapetininga, e não só como igreja presbiteriana de Itapetininga, mas como igreja cristã, igreja que serve a Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu tenho feito um formato diferente de sermão, mais didático, mais estudo bíblico, para que a gente possa compreender isso de forma clara, e para que eu possa apresentar aos irmãos os planos da nossa igreja, já que nós temos uma identidade, nós temos uma prática. E qual é a nossa prática? Eu tenho feito isso nos últimos 2 domingos e encerro hoje essa sequência, encerro hoje essa série sobre quem nós somos. Hoje nós vamos falar sobre a questão do amor, que nós somos o amor. Nós somos fé, nós somos esperança, nós somos amor. Não é questão de ter fé, não é uma questão de ter esperança ou de ter amor em nós ou nas nossas práticas, mas é questão de ser isso. E hoje nós vamos falar sobre o que é amor e, mais do que isso, como praticar esse amor. Como que nós podemos praticá-lo? E aí que entra a parte prática do nosso sermão. Tá? Só para fazer relembrar o que a gente tem visto, nós vimos que nós somos fé, e nós temos um propósito a partir disso. E é a partir daí que nós construímos o nosso trabalho missionário. Nós vimos que somos esperança. E a expectativa da nossa igreja em relação ao trabalho que fazemos, as sementes que plantamos. E a partir daí nós temos o nosso trabalho educacional, a forma de agir para educar, esperando colher no futuro. Foi isso que vimos domingo passado. E hoje nós vamos ver a questão do amor. A prática da igreja. Como que nós vamos agir em sociedade. Como que nós vamos agir em amor. E é isso que nós vamos ver hoje. Mas a pergunta que eu faço, o que é o amor? O que é o amor? Talvez seja a palavra mais usada por aí. Mas será que a gente sabe o significado dela? Será que a gente sabe a sua essência ou os efeitos, as consequências de falar que você ama uma pessoa? Quando eu namorava com a Juliana, eu tomava o maior cuidado para não falar isso para ela. Eu te amo, Juliana. Porque eu era namorado. Se eu falasse isso, eu estava me comprometendo seriamente com ela. Quando eu disse que eu amava ela, aí eu entendi que eu estava completamente ligado a ela até o fim da minha vida.
E foi por isso que eu viajei 3.000 quilômetros para resgatar ela lá em Recife. Porque, pela graça de Deus, eu entendi o que era amor. Vamos tentar pensar um pouco sobre isso. Como que a gente pode falar de amor numa época onde a vida não tem mais nenhum valor, onde as pessoas que estão à nossa volta não têm mais nenhum valor? Nós nos agarramos àquilo que é finito e se acaba, e o que é eterno nós desprezamos. Como que nós podemos falar de amor numa época onde um helicóptero é abatido na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, e as pessoas simplesmente se preocupam com a notícia que é dada e não pensam naquelas 4 pessoas que estavam servindo a comunidade e foram mortas a sangue frio? A Bíblia disse que o amor se esfriaria, que a iniquidade ia aumentar, o pecado ia aumentar e o amor se esfriaria, porque exatamente uma coisa é contrária à outra. O amor está ligado à verdade. O pecado está ligado à mentira. O que se dá valor hoje, lá fora, não é no amor. O amor que é contado lá são ilusões, como diz B.J. Thomas. É ilusão. O que é ensinado lá fora é lascívia, desejo da carne, é luxúria. É paixão de brincadeira, de jardim de infância. É brincadeira de criança que se acaba no mesmo dia. O que é levado a sério é a luta desesperada de sobrevivência, usando qualquer meio que você tiver à mão. Mesmo que seja matar 4 pais de família que estavam servindo a comunidade. Então nós temos que questionar o que é amor. E esse texto, de certa forma, eu até tentei escapar dele quando a gente fosse falar de amor, porque ele é um texto muito comum. Mas talvez seja o texto mais claro sobre isso, onde a gente pudesse explorar e entender o amor nas suas entranhas. E o contexto é fantástico. A igreja de Coríntios era uma igreja enfiada, colocada no meio de uma cidade extremamente corrupta e idólatra, onde havia cultos a deuses que, a partir da sua teologia e dos seus sacerdotes, motivavam e fomentavam a orgia, ao uso do corpo da mulher de forma indiscriminada, a canibalismo, a gula sem precedentes. Esse é o tipo de pecado que acontecia em Coríntios. E no meio daquela cidade tinha uma igreja cristã, que por mais que pregasse o evangelho de Cristo, era contaminado pela sociedade que estava à sua volta, e nós tínhamos uma igreja corrupta também, com inúmeros problemas. As pessoas ali dentro estavam brigando entre si por quem deveria ter proeminência naquela comunidade. Por quem deveria estar aqui na frente apresentando o púlpito, porque esse era visto por todos e esse era o famoso. Alguns usavam o artifício da profecia. Eu sou bom de pregação, eu tenho que estar na frente. Outros usavam o artifício das línguas. Eu sei falar línguas e por isso eu tenho proeminência. Eu tenho o Espírito Santo e por isso tenho mais poder. Outros usavam a razão, a ciência, a sabedoria, ou pelo menos aquilo que eles consideravam sabedoria, para estar na frente em destaque. Mas enquanto isso, o pecado rolava solto no meio do povo. As pessoas não tinham compromisso em obediência a Deus, mas queriam aparecer naquele culto, no meio daquela comunidade, queriam ser destaque. Queriam apresentar os seus dons como moeda de troca em relação àquele público e, como hipócritas, receber aplausos da plateia. Era essa a igreja de Coríntios. Uma igreja que não praticava o amor. E o capítulo 13 está exatamente colocado no meio deste contexto. O capítulo 12 vem falar exatamente onde cada dom deve ser usado e como ele deve ser usado. No capítulo 14, qual é o efeito e qual é o propósito de cada um desses dons. Então você tem o 12 e o 14 falando de línguas, o 12 e o 14 falando de profecias, falando dessa briga dentro da igreja, desse mau uso
dos dons do Espírito. E no meio desses 2 capítulos tem o capítulo 13. Uma igreja que estava preocupada com status, agora Paulo vem dizer o seguinte, no último versículo do capítulo 12, que está aí junto do primeiro versículo do capítulo 13. Olha comigo. Tem um título em negrito aí, e logo abaixo, isso não é o versículo 1 do 13, é o versículo 31 do 12. Que fala assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E ele fala desse caminho sobremodo excelente depois de concluir o seguinte. Olha, volta comigo no 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. A melhor tradução aqui é zelar pelos melhores dons. Portanto, zelem pelos dons que foram dados a vocês e os dons que determinam o que é o amor. Por isso ele começa a dizer, eu vou apontar para vocês o melhor caminho, que é o caminho do amor. E ele começa então a descrever o que é amor, e ele descreve trabalhando essas 3 características do amor, ou pelo menos essas 3 qualidades que a gente percebe no amor a partir do texto. O amor é superior. Nós vamos ver aqui o valor do amor em relação a outras coisas e qual seria o efeito da sua ausência. O amor é sacrifício, é altruísmo, e nós vamos ver então a natureza do amor. O que o amor é na sua natureza, na sua essência. E ao final do capítulo, ele vai falar que o amor é eterno. Nós vamos ver o efeito do amor na nossa própria vida e qual é a força dele em relação à sua eternidade. É isso que eu quero passar com vocês hoje. A primeira coisa, então, que o amor é superior. Olha comigo no verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ele vai dizer que o amor é superior à vida. O amor é superior a tudo aquilo que você considera importante na sua vida. Ele vai usar aquilo que estava em moda na época na igreja, que eram as línguas. E vai dizer, ainda que você fale a língua dos anjos e dos homens, se é que anjo tem língua, porque anjo é mensageiro. O mensageiro tem que falar a língua daquele que vai receber a mensagem. Ele não precisa ter língua entre eles. São espíritos. Ainda que você fale língua de anjo, se é que ela existe, ainda que você fale língua de todos os homens, sem amor, você é exatamente como aquelas festas que acontecem do lado de fora dessa igreja. Porque as festas aos deuses daquela cidade eram feitas com batidas de bumbo, símbolos, e com bronzes que batiam, pratos que batiam. Está vendo aquela... Desculpem o termo, meu irmão. Está vendo aquela porcaria lá fora? De culto. Está vendo aquele culto porco, idólatra, cheio de pecado? Se você acha que falar em línguas é maior do que amar a quem está do seu lado, o culto que você presta é o mesmo que aquele lá de fora. E você é como bronze que retine, que balança, que balança, que balança, e parece estar vivo, mas no fundo você está morto. Precisa de alguma coisa para bater, para ver se ele mexe, para ver se ele tem vida, mas é frio. Não vale nada. Ele é superior a tudo, e o amor é que vai ser a base de qualquer culto, de qualquer ação, de qualquer serviço da sua vida. Se não for assim, você não tem vida, não tem valor. Ele é superior também à sua essência. Olha só o verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. O valor que era dado àquelas pessoas no culto, de ter consciência e saber pregar, de saber ter na sua língua a profecia. Da mesma forma que era dado valor àqueles que tinham extrema fé, eram homens piedosos, aqueles homens que eram valorizados pela sua essência, seja racional, seja piedosa. Ele vai dizer que sem amor, eles não são nada. Não são
nada. Não valem nada. O amor tem que ser o pressuposto, o amor tem que ser o paradigma, o amor tem que ser o princípio. Ele é aquele que define todas essas coisas no seu valor. A ausência desse amor transforma essas pessoas em vazios, em mortos, em defuntos, como nós vimos agora mesmo. E no verso 3 vai falar da obra desse amor, o que esse amor pode produzir. Eu usei caridade aí, exatamente porque esse termo é muito usado para as boas obras. Mas o verso 3 diz o seguinte: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aqui está duas obras, uma obra exatamente de razão, dizendo que nós temos que cuidar daqueles que são menos favorecidos. Aqui tem uma obra de piedade, a você poder entregar o seu corpo à própria morte para que outros possam ser salvos. Ou pelo menos para que demonstrar a sua fé que você não abre mão dela. Se a sua motivação não for o amor por essas pessoas, você não terá efeito nenhum, você não fará nada em relação à vida dessas pessoas. Nada disso se aproveita. Deus não pode ser comprado pelas suas boas obras. É o seu amor que define quem você é para Deus. E não o que você faz. Não são as caridades ou a caridade que você faz. Não é o sacrifício que você faz entregando o seu próprio corpo. Eu vou trabalhar na igreja igual um doido. Quem sabe Deus me vê desse jeito? Nada disso se aproveita se não for por amor. A obra do amor não é aproveitada. Não existe boa obra sem amor. Esse é o valor do amor. Ele é o princípio de tudo. Mas, afinal de contas, o que é esse amor, então? O que significa isso no sentido prático, no sentido da sua natureza, da sua definição? E ele vai começar a falar isso a partir do verso 4. Acompanhe comigo, meu irmão. O amor é paciente, é benigno. Aqui ele tem duas afirmações positivas. Paciência e bondade. Talvez a gente fizesse uma tradução, mas uma tradução que abrangesse maior o significado das palavras seria um coração muito grande, longâmino, que pode abarcar e guardar tudo aquilo que não é tolerável por nós. E ele é benigno, porque é bondade pura, bondade na sua essência, ele é bom em si. E ser paciente e ser benigno, acho que está errado ali, né? Troquei o G pelo N. Ser paciente e benigno, exatamente não ser essas outras coisas que nós vamos ver aí na frente. E aí ele vai trabalhar por contrastes. É interessante isso. O amor, como diz a poesia, é algo que não pode ser definido por palavras, e realmente não pode. Talvez a gente gastaria a noite inteira aqui discutindo sobre o que é amor. Mas é mais fácil a gente começar por discutir o que não é o amor. Talvez assim a gente consiga entender o que o amor é. Porque nós praticamos coisas contrárias ao amor muitas vezes, e é exatamente essas coisas contrárias que o amor não pratica. E é isso que a gente vai ver a partir aí do verso 4. Primeira coisa, o amor não é orgulhoso. Talvez uma palavra que resuma isso seja humildade. Uma palavra que tenta resumir isso. E de forma gradativa ele vai contando isso para a gente. A partir do ponto e vírgula aí no versículo 4, olha comigo. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Olha aqui comigo que ele aponta a seguinte questão. Ele não arde em ciúmes, ele não deseja, ele não se sente dono daquilo que está do seu lado ou do seu próximo. Ele não toma conta e se sente proprietário de nada. Por isso ele não é ciumento. Por isso ele não domina a vida do outro. Se ele não é ciumento, ele também não se envaidece, ele não conta vantagem da propriedade que tem. Ele não conta vantagem daquilo que ele conquistou, daquilo que é seu. Isso é a ideia de ufana.
ele não conta vantagem, ele não é orgulhoso daquilo que ele tem, porque ele não tem nada. Ele entende que ele é humilde, que ele é pobre, e que tudo que ele tem, na verdade, foi Deus que deu. E, consequentemente, então, ele não se eleva, ele não se ensoberbece, ele não se torna arrogante, ele não se torna soberbo. Ele não se torna, pelo menos, ele não entende que ele é superior aos outros, que ele olha os outros de cima e dizendo, você tem que ouvir o que eu estou dizendo porque eu sou superior a você, porque eu tenho tudo isso, que é meu. A partir do momento que você acha que pode ser dono de alguma coisa, que isso te dá alguma vantagem, você já está meio passo de ser soberbo, arrogante e de achar que você está acima dos outros. Ele não é orgulhoso, ele é humilde, ele sabe que ele não tem posse de nada. O amor não é inconsequente, ele é sensato. A palavra talvez que resuma esse segundo grupo seja exatamente essa. Olha comigo o verso 5. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Ele não é inconveniente. Ele sabe onde ele deve estar. Ele sabe se portar. Ele consegue olhar as coisas ao redor porque ele não é egoísta. Ele não se conduz inconvenientemente e não procura os seus próprios interesses. Quando ele consegue olhar em volta e perceber o que as pessoas estão pensando e sentindo, ele sabe se portar. Ele sabe ser conveniente. É uma questão de observação e de cuidado com quem está do lado. Eu não estou nem aí para o que pensam de mim. Você já ouviu alguém falar isso? Eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela. Esse é o conceito que o mundo coloca, mas exatamente está dizendo aqui que o amor é o contrário. Ele é conveniente, ele precisa ser conveniente porque ele se preocupa com o que os outros precisam, com o que os outros pensam. Não que você tenha que viver para agradar aos outros, mas você tem que viver para agradar a Deus. Procurando os interesses do próximo e não o seu. Eu tenho todos os dias lutado para que exatamente eu possa exercer uma liderança dessa forma. Meu irmão, você não é diferente. Você tem que trabalhar e lutar para que você possa exercer uma vida no qual os outros precisam ter o cuidado no qual você pode dar e servir. Sendo conveniente, sendo altruísta. Se você é assim, você não vai passar por esse outro caminho, ou pelo menos por esse outro estágio, que diz não se exaspera e não se ressente do mal. Você não vai ficar embravecido, zangado, enraivecido. Você não vai procurar vingança, você não vai estourar. O estouro vem exatamente porque você não aguenta mais o que as pessoas fazem para te atingir. Porque a sua preocupação é o quê? Agradá-la, servi-la. Mesmo que isso muitas vezes te machuque. A gente estoura, a gente é intolerante, a gente fica bravo, a gente magoa as pessoas exatamente porque somos egoístas e queremos proteger a nós mesmos. Comece a pensar no que o outro está sentindo. Se coloque no lugar dele e comece a pensar o porquê que ele disse isso para você. Pare de preocupar com os seus interesses e comece a preocupar com aquilo que as pessoas estão sentindo. Pare de guardar mágoa. Pare de procurar vingança, pagamento por aquilo que a pessoa fez com você. Aquela pessoa está me devendo. Ela me magoou. E você se torna mesquinho ao ponto de qualquer coisa te deixar você chateado. E aí você faz um bico, cruza os braços. Ninguém me tira daqui. Isso não acontece na igreja, né? Não? Se acontece aqui é porque falta amor. Se acontece no nosso meio é porque falta amor. Muitas vezes, como líder de igreja, isso desde a minha época de adolescência, a gente tinha que conversar pisando em ovos com as pessoas para exatamente não magoá-las, porque senão elas iam voltar com vingança com você. Elas iam ficar chateadas e não iam trabalhar com você.
Isso é ser criança. Isso é ser mesquinho. Isso é guardar mágoa. Isso é ter ressentimento do mal. As pessoas vão te machucar, meu irmão. Não espere que tudo vai ser mil maravilhas. Mas o que você precisa ter? Um coração grande e bondade pura. Isso é ser sensato. Usar a cabeça. Entregar para Deus tudo aquilo que somos. E como é que é isso em relação à justiça? Olha o verso 6 comigo. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ele vai dizer que o amor ele é justo. A alegria dele não é com a mentira, mas é com a verdade. Pastor, mas ele não está usando a palavra mentira, ele está usando a palavra injustiça. Não se alegra com a injustiça. Tem um mas aí, não tem? Esse mas aí significa oposição. A frase seguinte está em oposição com essa outra. A alegria está com a verdade. Significa que injustiça é o quê? Todo tipo de mentira. A mentira muitas vezes é o caminho mais fácil. Talvez te dê algo que te alegre logo em seguida. O amor ele busca sempre a verdade, por isso ele é justo. Não tem como separar amor de verdade. Não vamos contar a verdade não. Porque a gente pode magoar aquela pessoa. Bom, se é mentira, você está agindo com amor com essa pessoa? Não há como viver na mentira e dizer que você ama uma pessoa. Ele se alegra com a verdade e não com a injustiça. Ele é justo. O amor é justo. E por fim, o amor é sacrifício. Ele é paciente e benigno. Olha o que diz o verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Observe comigo que o amor tudo sofre. Sofre por quem? Por Deus e pelo próximo. Ele sofre tudo, ele aguenta tudo nas costas. Tudo o que for necessário para que Deus seja glorificado e para que o próximo seja amado. Qual que é a ordem de Deus mesmo? A ordem de Jesus Cristo, a sua essência da sua ordem? Amar a Deus e amar ao próximo. Olha só o que você vai ter que fazer em relação a essa ordem de Deus. Sofrer tudo por Ele e pelo próximo. Ele tudo crê. Quer dizer que eu vou acreditar em tudo que me disserem, é isso que está falando aí? Por que ele tudo sofre? Porque ele crê na palavra da promessa. O sofrimento é passageiro e nós sabemos disso e nós cremos nisso. Porque Jesus, o que aconteceu com Jesus depois da morte? Ele ressuscitou. E é essa a promessa. Eu creio nessa promessa. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. Por isso eu sofro tudo. Por Deus e pelo próximo. Somos fé, não é isso? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Espera onde? Na palavra da promessa. Qual que é o resto da promessa? Jesus Cristo ressuscitou e um dia vai. Não é isso que eu espero? Não é essa a minha esperança? Por que eu sofro tudo? Porque um dia Jesus vai voltar. O Evangelho está sendo contado só nessa frase aí. E por fim, eu sofro tudo suportando tudo. Por quem que eu suporto tudo? Por Deus e pelo próximo. Eu sofro e suporto porque eu tenho fé e esperança. Isso é amor. Eu sei que Cristo morreu por mim. Creio nisso. Eu sei que Cristo vai voltar. Eu espero isso. E enquanto espero, enquanto creio, eu sofro e suporto as angústias deste mundo.
E Jesus disse: tenham bom ânimo, tenham coragem, porque eu venci o mundo. Viver em amor nessa sociedade, meu irmão, é sofrer e suportar. Na fé e na esperança. Amor é sacrifício. A gente não pode esquecer disso. Por que, pastor, amor é sacrifício? Quem foi que fez tudo isso por nós? Quem foi que sofreu? Creu na promessa de ressurreição? Esperou na promessa de ressurreição e suportou todas as coisas por amor a cada um de nós? Quem foi? Jesus Cristo. Se a gente voltar lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa é a nossa ordem. Qual é o efeito desse amor, então, quando a gente entende ele? Olha o verso 8 comigo. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Ele jamais acaba. Qual que é a durabilidade do amor? Ele tem prazo de validade? Ele não acaba nunca. Acho engraçado as desculpas que são dadas. O amor acabou em relação ao divórcio. Então não era amor. Era outra coisa, menos amor. Não tem como o amor acabar. As profecias, sim, vão acabar. As línguas, sim, vão acabar. Nós vamos ser um só povo, em breve. Aliás, já somos, mas de forma plena. A razão também, ou a ciência, o trabalho dessa razão, também não vai ser necessário. Entretanto, o amor sempre será necessário. Ele jamais acaba. Ele dura para sempre. Esse amor, ele dura para sempre e ele é pleno, ele é completo. Olha só o que diz o verso 9. 9 e 10. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Toda profecia se findará e se tornará o quê? Amor. Toda língua se findará e se tornará o quê? Amor. Toda ciência e toda razão tem que levar o quê? Ao amor. Porque o amor que é perfeito, ele é a plenitude de todas as coisas. É nele que nós encontramos aquilo que é completo. E hoje nós falamos só de um pedacinho disso. É por isso que há necessidade da pregação, é por isso que há necessidade de alcançarmos as pessoas que falam diferente da gente. É por isso que há necessidade da ciência e do estudo, porque ainda não conhecemos o amor de forma completa, mas apenas uma parte dele. Quando o que for em parte se tornar completo, haverá necessidade de cada uma dessas coisas? O amor sim é pleno, essas coisas não. C.S. Lewis vai dizer que nós devemos gastar, investir o nosso tempo naquilo que é eterno. Porque aí nós estamos investindo numa coisa que não vai acabar. E parar de investir o nosso tempo naquilo que acaba e se finda. Verso 11 vai dizer o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Olha só que ele vai dizer que a maturidade é exatamente esse conhecimento de si mesmo. Esse conhecimento de quem você é, para que você existe. Exatamente a sua identidade. Não é a pergunta da nossa série? Quem somos? É exatamente a prática desse amor que vai nos fazer entender aquilo que somos. Que vai fazer entender o que significa a nossa fé, o que significa a nossa esperança. Por isso que o amor é essencial. Se vocês não compreenderem aquilo que está hoje nesse sermão, os outros dois ficam vazios.
Eu falava sem conhecimento, eu sentia sem conhecimento, eu pensava sem conhecimento, eu não sabia quem eu era. Eu não sabia qual era o meu propósito, para onde eu ia. Eu não sabia onde eu estava. O amor faz eu enxergar tudo à minha volta e agora eu falo com conhecimento, eu sinto com conhecimento, eu penso com conhecimento, eu enxergo claramente. Eu consigo ter sabedoria e ver as coisas como elas são. Ele fala do espelho aqui no verso 12, porque agora vemos como um espelho obscuramente, então veremos face a face. Aqui uma explicação. O espelho naquela época era um bronze polido, era um metal polido. Então você via de forma embaçada. Ainda mais com uma luz parca, uma luz fraca. Você não conseguia enxergar muito bem. Esse é o espelho que ele está falando, não é o espelho de hoje que a gente vê melhor, e dá até para fazer a maquiagem direitinho, né? Mas imagina fazer a maquiagem num negócio borrado. Não era fácil. É desse espelho que ele está falando, do espelho que você não enxerga direito. Então, eu enxergava de forma obscura, através do espelho. Agora eu vou enxergar face a face. O amor traz essa maturidade. Isso é buscar a Deus, é praticar o amor, ao ponto de você começar a entender quem Deus é, como Ele pensa, e aí você entende quem você é e qual é o seu propósito. E como alcançá-lo também. E aí nós vamos para o verso 13. Ele vai dizer: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. O amor, ele é perene, ele é eterno. Lembra que eu falei da fé? Ela nos aponta para onde? Para o nosso passado. Para a nossa crença em Cristo Jesus. Para a obra que Ele fez. Que Ele é histórico, sim, Ele desceu nesse mundo. Ele é real. A morte dele foi verdadeira, a morte dele me salvou. Eu creio nisso. Quando eu falo de esperança, eu estou falando de quê? De futuro. Daquilo que vai acontecer. E qual que é a promessa? Jesus vai voltar. E quando eu falo de amor? Eu estou falando de agora. Eu estou falando do presente. E é por isso que Ele é eterno. Porque quando Jesus voltar, qual vai ser a necessidade da fé no sentido de você crer lá no passado? Se Jesus vai estar comendo com você na mesma mesa? Qual é a necessidade da esperança? Se seu pai já chegou para te buscar e você vai estar sentado na mesma mesa que ele? Qual é a necessidade? O amor tem necessidade nesse quadro? Tem ou não? Claro que tem. Eu vou estar do lado do meu Pai, do lado do meu Senhor, vivendo Ele plenamente, cuidando daqueles que estão ao meu lado. Por isso o amor é perene e eterno, e ele continua até depois da volta de Cristo. Nós falamos da fé que nós somos, mas isso um dia deixaremos de ser. Nós falamos da esperança que nós somos, e um dia isso deixaremos de ser, mas seremos todos amor, no sentido de vivermos para Deus e para o próximo, sem egoísmo, sem orgulho, sem injustiça. Isso não é utopia. O nome disso é amor. E um dia ele vai ser pleno e completo. Um dia ele vai ser presente, vai acontecer de forma real, agora. Mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela sua misericórdia em relação a nós, nós já podemos viver isso hoje. Nós já podemos viver o céu aqui. Podemos viver o reino de Deus aqui, praticando esse amor. Praticando aquilo que Deus deu para a gente de graça, de presente. Tem um jeito fácil de você descobrir o que é amor. É só você substituir amor por Jesus. Olha só. O amor é superior, não é? Põe Jesus no lugar.
Quem é superior? O amor é sacrifício, não é? Jesus é o quê? O amor é eterno, não é? E Jesus é o quê? Eterno. Aí nós entendemos o valor do amor, a natureza do amor e o efeito do amor. O único homem que cabe em cada uma dessas características é o próprio Cristo. Eu posso viver a fé, posso viver a esperança, mas isso só a partir do amor. Só a partir do amor. Ame a Deus acima de todas as coisas. Suporte tudo por Ele. Sofra tudo por Ele. Creia na palavra dEle. Espere o cumprimento da promessa dEle. Sofra pelo seu próximo. Suporte o seu próximo. Creia na promessa de Deus amando esse próximo. Espere na promessa de Deus amando esse próximo. Como é que nós podemos praticar isso? E agora eu vou falar como igreja. Como nós devemos amar? Isso vai ser aplicado para você também de forma individual. Mas eu quero que você olhe agora como corpo, como igreja. Primeiro, saber quem somos. Segundo, saber onde estamos. E por fim, agir com paciência e bondade pura. Onde é que vocês viram isso? Paciência e bondade pura. Nós vimos aqui no texto sobre Jesus. O amor é paciente e benigno, não é? Vamos pensar sobre isso? Quem nós somos? Igreja. Somos o povo escolhido por Deus para exercer amor nesse mundo. Para viver com paciência e benignidade, suportando de forma tolerante todos aqueles que são diferentes, para podermos pregar a palavra a eles e tratá-los com toda bondade, acolhê-los, amá-los. Somos a equipe de resgate que demonstra quem Cristo é, para que as pessoas possam se agarrar em Deus, como nós fizemos um dia em nome de Jesus. Isso é ser igreja. Onde nós estamos? Pode falar, gente. Tapetininga, estado de São Paulo, Brasil. Amar ao próximo significa entender o que a nossa cidade precisa. E Tapetininga já é o céu? É uma cidade muito boa de morar, mas não é o céu. Nós temos problemas sérios no ciclo da droga. Os nossos jovens não têm suporte na família, não têm suporte na educação. E procuram algo que possa satisfazer os seus desejos. E a droga oferece isso a eles de forma rápida, mas escraviza eles durante o resto da vida. Os nossos adolescentes estão sendo atacados e bombardeados todos os dias por essa característica da cidade. Nós somos uma cidade extremamente conservadora e preconceituosa. Nós não conseguimos ouvir o que é diferente. E quando ouvimos, não nos manifestamos para tentar corrigi-lo, mas calamos a boca e falamos mal. Eu estou falando alguma coisa errada aqui sobre Tapetininga? Nós temos que mudar isso, não temos? Temos que conhecer a nossa cidade e começar a mudar essas coisas. Parar de criticar e começar a agir em favor daqueles que estão sofrendo e presos nesse ciclo de criminalidade e droga. Quem sabe assim, os nossos políticos começam a enxergar como as coisas devem ser feitas e a corrupção consiga ser diminuída a partir da nossa obra. Por isso nós precisamos começar a agir com paciência e bondade pura, com coração grande e com toda a bondade. É por isso que eu estou convocando a igreja para estarem aqui quarta-feira, dia 23, às 20 horas. Traga o seu talento, traga o seu tempo. E nós vamos discutir como mudar essa cidade.
A Igreja Presbiteriana de Itapetininga tem algumas ferramentas. Hoje, de início, nós temos um terreno de 1.000 metros quadrados para ser trabalhado nesse sentido, na Vila Mazei. Pode ser um início, pode ser um começo. Nós temos outros recursos. Mas o que a gente mais precisa é do que mesmo? De amor. E esse amor só pode ser vivido se vocês estiverem aqui. Isso não é um programa da igreja. Isso é um programa da sua vida. É uma programação, uma agenda sua. E é Cristo que está mandando, não sou eu. Nós acabamos de ler, quão formoso é os pés daqueles que anunciam as coisas boas. Ele não fala nem boas novas, porque não é só de notícia, é de bondade que ele está falando. A justiça vem a partir desse amor que a gente vai proclamar. Eu já tenho alguns voluntários. A gente já pode trabalhar em várias áreas. Já dá para a gente trabalhar com artes marciais, culinária, reforço escolar. Tentar quebrar esse ciclo dos nossos jovens. Se você tem alguma ideia, traga para cá quarta-feira, dia 23, às 20 horas. Vamos conversar sobre isso. Nós já temos um projeto assinado por um assistente social para dar aporte a esse programa. E espero que você faça parte dele. Não adianta eu falar aqui do Mackenzie e do futuro que nós queremos com a educação na cidade. Não adianta falar do projeto missionário para proclamar as boas novas de que Cristo Jesus morreu, se a gente não for uma igreja de amor. Chegou a hora da gente sair por aquela porta e começar a agir como igreja. Há um ano atrás, eu falei com vocês sobre a nossa identidade. E se nós aprendemos o que é isso, está na hora de sermos quem nós somos. Quem é você? A pergunta é essa. Quem é você? Abaixe a sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, eu te louvo porque o Senhor nos dá a oportunidade de questionar quem somos. E a oportunidade de ler um texto tão poderoso como esse que lemos. É um texto que é usado de forma romântica por tantos. É um texto que é usado, ó Pai, em poesias e músicas de cantores e poetas. Mas dentro do seu contexto, dentro da intenção de Paulo, é um texto poderoso e explosivo. Ele questiona, ó Pai, todo o nosso conceito de amor. Tira de nós o orgulho, tira de nós a injustiça, tira de nós o egoísmo. Que possamos entender esse texto na sua essência, para mudarmos a nossa essência, para mudar os nossos interesses, para mudar a nossa prática irascível e vingativa, para que possamos ser pacientes e benignos, para que possamos ter o coração grande e a bondade pura do Senhor nas nossas obras. Nós, mais do que encher a barriga das pessoas em Itapetininga, queremos demonstrar o amor de Deus por elas. E para isso não serve doação financeira simplesmente. Os nossos braços e nossas mãos precisam estar trabalhando. Os nossos joelhos precisam estar no chão orando. A nossa boca precisa estar proclamando a palavra do Senhor. Que possamos transformar a nossa vida em muito mais do que ciência e línguas, muito mais do que profecias, mas que possamos transformar tudo em amor. Cuidarmos daqueles que estão do nosso lado. Que sejamos conservadores na pregação da sua palavra, mas que sejamos ousados na prática dessa palavra, na prática desse amor, na prática da vida de Jesus Cristo, entendendo que Jesus é superior. Entendendo, ó Pai, que Jesus está acima de tudo, inclusive da nossa vida. E que, como Ele, devemos suportar,
sofrer, crendo e esperando a volta do nosso Senhor. Que a tua igreja possa fazer a diferença. De todo o coração, eu suplico isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
sempre